Limite de f de x com x tendendo a menos 7. Então, quando x tende a menos 7, tanto pela esquerda como pela direita, em ambos os casos, a função tende a menos infinito. Então, como os limites laterais pela esquerda e pela direita tendem a menos infinito, limite de f de x quando x tende a menos 7, menos infinito. Letra B. Limite de f de x com x tendendo a menos 3. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, a função tende a mais infinito. Quando x tende a menos 3 pela direita, a função tende a infinito. Portanto, os limites laterais são iguais, logo, podemos escrever que limite de f de x com x tendendo a 3 igual a infinito. Limite de f de x, letra C, com x tendendo a 0. Mesma situação quando x tende a 0 pela esquerda, ou seja, por valores de x que são menores do que 0. Bem como quando x tende a 0 pela direita, ou seja, por valores de x que são maiores do que 0, em ambos os casos a função tende a infinito. Portanto, letra C, infinito. Limite de f de x com x tendendo a 6 pela esquerda. Então, quando x tende a 6 por valores de x que são menores do que 6, a função tende a menos infinito. Letra E. Limite de f de x com x tendendo a 6 pela direita. Quando x se aproxima de 6 por valores de x que são maiores do que 6, a função tende a infinito. Letra E, portanto, infinito. Letra F. Assíntotas verticais. As assíntotas verticais são as retas do tipo x igual a, desde que limite de f de x com x tendendo a pela esquerda seja igual a mais infinito ou menos infinito. Ou ainda, se limite de f de x com x tendendo a pela direita também for igual a mais infinito ou menos infinito, x igual a é uma assíntota vertical. Portanto, nós temos assíntotas verticais. X igual a menos 7, x igual a menos 3, é uma assíntota vertical. X igual a 0, que é o próprio eixo y, e x igual a 6. Então temos igual a 6. Temos 4 assíntotas verticais.